Tipo assim, como é que fala? Sorte, um jogo, né? Um quiz, botei lá o dedo. E, por incrível que pareça, pode acreditar no que eu vou lhe dizer, eu abri a Bíblia em Êxodo capítulo 20. Uau! Êxodo 20, meu amigo. E para quem talvez não saiba, em Êxodo 20 é o local onde estão os 10 mandamentos. Registrados os 10 mandamentos. Bom, resumindo a história, porque essa história é muito comprida, vou contar essa história em uma outra ocasião para vocês. A história toda, se o pastor me convidar outra vez. Aí eu conto a história toda, mas resumindo foi o seguinte: quando eu li os 10 mandamentos, aquilo mexeu comigo. Eu estava lendo mandamento por mandamento e percebia os contrastes, as contradições do que eu acreditava e do que estava escrito na Bíblia. E aquilo despertou curiosidade, perguntas, questionamentos. Quando o meu amigo sacerdote chegou, eu perguntei para ele, ele tentou me explicar, complicou mais e me despertou para ler a Bíblia. Eu falei, agora eu quero estudar a Bíblia, quero saber as coisas da maneira correta. E comecei a buscar a Bíblia, estudar a Bíblia. E resumindo, Deus fez um milagre na minha vida. Eu conhecia outras pessoas que me ajudaram a estudar a Bíblia e finalmente eu entendi o que era o certo e tomei a decisão de ser adventista. Ok, quando eu tomei a decisão de ser adventista, meu pai e a minha mãe não aceitaram, meus irmãos também não. Na minha casa nós somos em 7 filhos homens e uma filha, 8 filhos, papai e mamãe 10. Na minha casa é uma igreja, meu amigo. Já dá uma igreja lá em casa. Igual a tua, também estamos juntos. E o resultado foi o seguinte: a minha família toda conta. Para eu ler a Bíblia eu tinha que entrar no banheiro, disfarçar como se eu fosse utilizar o banheiro, e ali eu ficava um tempo lendo a Bíblia, porque na sala eles botavam o som alto para eu não ler a Bíblia. E quando eu tentava ler, um falava, outro falava assim, criticando, né? Ah, virou crente, né? Ô irmão, a paz do Senhor, irmão. Aquelas brincadeiras desagradáveis. E isso me incomodava, me irritava, e eu não queria passar por essa situação. Então eu entrava no banheiro para ler a Bíblia. Bem, o tempo passou. O tempo passou e o pastor Alcides Campo Longo, alguém já ouviu falar dele? Pastor Alcides Campo Longo, foi ele quem me batizou. E um mês depois do meu batismo, ele me convidou para trabalhar com ele, para ser um obreiro bíblico, missionário. E eu fui com ele. E um dia, eu estava andando nas ruas de Itaquera, especificamente Coab José Bonifácio. Quem riu é porque já conhece, sabe o que eu estou falando. José Bonifácio. E eu andava naquelas ruas para visitar as famílias, dar estudos bíblicos. E eu parei assim na rua um dia e fiquei preocupado. Olhei assim para o céu e falei assim: ô Senhor, o Senhor conhece minha família? Assim, falei em pensamento, né? O Senhor conhece minha família? E eu imaginei Deus respondendo para mim: claro que eu conheço a sua família. O senhor poderia converter minha família? Porque eu dou estudo bíblico para as pessoas, elas aceitam, mas a minha família não aceita. Isso me incomoda. Como que as pessoas de fora aceitam e a minha família não aceita? O senhor poderia converter minha família? E eu imaginei Deus dizendo assim: sim, claro, posso converter a sua família. Falei: Senhor, se o senhor converter minha família, eu lhe faço 3 promessas. Eu era católico, estava acostumado a fazer promessa. Aí depois de adventista eu fiz mais 3, para manter o costume. Novo na fé e tal. Se o senhor converter minha família, eu lhe faço 3 promessas. Primeiro, o senhor converte minha família e eu prometo ir à Aparecida do Norte, plantar a igreja adventista lá. Segundo, o senhor converte minha família e eu prometo que um dia eu vou pregar em Roma. Terceiro, o senhor converte minha família e eu prometo formar uma equipe de evangelismo com os meus irmãos. Bom, novo na fé não sabe o que fala. Eu falei. E a gente fala sem pensar, porque se fosse hoje eu falaria outras coisas. Não sei se eu falei outras coisas, mas eu acho que eu falaria. Mas eu falei esse negócio. E passou o tempo. 5 anos depois, os meus irmãos, a minha família, quase todos se converteram. Amém. Dos 7 filhos homens, 6 se converteram. Amém? Amém? Deus é grande. Deus segurou os ventos até que isso acontecesse. Entendeu porque Deus segura os ventos?
É para isso. Ok, dos 7, 6 se converteram. E agora se preparem para ouvir o que eu vou dizer. Está preparado? Se ajeita na cadeira aí. Respira fundo. Chega mais perto, né, irmã? Dos 6 irmãos se converteram. Hoje 5 são pastores adventistas. 5 são pastores. Veja como Deus faz as coisas. Ele segurou os ventos para mim, segurou os ventos para os meus irmãos, e Deus estava segurando os ventos para os meus pais, porque meu pai não aceitava, minha mãe também não. Meu pai era um borracho, meu pai bebia muito, fumava também. 37 anos meu pai bebia, tomava. Mas depois de 37 anos ele bebendo, enfim, um dia ele ficou enfermo, ele teve uma enfermidade. E eu orava pela conversão do meu pai, orei por meu pai 23 anos, todos os dias. Até que um dia o meu pai ficou doente, enfermo, e por causa dessa enfermidade, ele ficou sensível, e a sensibilidade o levou a aceitar oração, porque nem oração ele aceitava. O levou a aceitar estudo bíblico, o levou a abrir o coração. Meu pai fez uma cirurgia, era um câncer, foi retirado todo o câncer, estava localizado, não havia metástase, nada. Graças a Deus, ele foi bem sucedido na cirurgia, voltou para casa, parou de fumar, parou de beber, me pediu uma Bíblia, fizemos estudo bíblico com ele, e chegou o dia em que eu e os meus irmãos, os 5 pastores, entramos juntos no batistério para batizar papai e mamãe. Dá para imaginar esse negócio? Foi o dia mais espetacular da minha vida. Batizamos papai e mamãe, e Deus segurou os ventos para que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque 2 anos depois, nós todos, os 5 irmãos, nos reunimos outra vez para sepultar nosso pai. Ele já descansa no Senhor. Você entende por que Deus segura os ventos? O texto diz, no verso 2, no verso 3, que o anjo, o 5º anjo, apareceu do nascente do sol. Ele gritava e dizia: não solte os ventos ainda, eu preciso selar mais pessoas. Eu tenho uma mensagem, eu preciso selar as pessoas. E Deus, irmãos, está segurando os ventos até hoje. Não é porque Deus não queira botar um ponto final no sofrimento humano, não. Deus quer acabar com o sofrimento humano, claro que sim. Porém, Deus quer salvar mais pessoas, entende? Deus quer que mais pessoas sejam salvas. E Deus tem alguém na sua casa aí, na sua família, que ainda não se entregou, que ainda não aceitou. E Deus está segurando os ventos para que você pregue para o seu amigo, para o seu familiar, para alguém da tua casa. Sabe por que Deus está segurando os ventos? Porque tem um vizinho da sua casa, aquele vizinho lá que quase você não vê, que você quase não encontra. Deus está segurando os ventos para que você fale para aquele vizinho do amor e da salvação de Jesus Cristo. Deus está segurando os ventos para que mais pessoas tomem a decisão de serem salvas, de aceitarem Jesus. Eu estava no Chile fazendo uma campanha de evangelismo em Santiago há 2 anos atrás, e conheci a história de um dentista. Esse dentista chama Pedro, um homem bem sucedido, um dentista que ganhava muito dinheiro, tinha lá o seu trabalho próprio, particular, em Santiago. Era um lugar de bom nível, e ele era muito bem conhecido, conceituado. Mas um dia, esse homem teve uma crise no casamento, e a crise no casamento o levou à depressão, e a depressão o levou a deixar o trabalho. Resumindo, uma crise trouxe outra crise, que outro problema e outro problema. Resumindo, ele parou de trabalhar, ficou doente e separou da esposa e foi para as ruas de Santiago. Se tornou um indigente, um mendigo nas ruas de Santiago, um dentista. Vê como são as coisas? Estava nas ruas de Santiago. Um sábado pela manhã, um diácono adventista chamado Luiz, um diácono chileno, estava indo para a igreja com a sua Bíblia na mão, ali sua lição de escola, indo para a igreja, escola sabatina. Quando ele passava na rua, indo a pé, obviamente, ele viu esse homem no chão, na rua, e esse homem pediu ajuda a ele. E o Luiz, diácono adventista, parou, deu atenção a ele e perguntou: o que você deseja? O que você precisa? E aquele homem, o seu Pedro, o dentista, falou assim: eu preciso de qualquer coisa que você puder fazer. Eu nem sei o que eu preciso, me ajuda. E agora veja, aí você vê como é o cristão, né?
Você vê, esse Luís, que era o diácono, é o anjo de Apocalipse 7, verso 2. Porque veja só o que ele fez. Ele pensou assim, bom, duas opções. Ou eu vou para a igreja e falo para esse camarada, Deus te abençoe, meu filho, e tal, vai embora. Né? Vou orar por você, que seria uma coisa mais ou menos, entre aspas, normal, que as pessoas fazem. Ou ele deixaria de ir à igreja e ajudaria o homem. Aí é a hora da prova da fé. Não é? E o que ele fez? Ele fez o seguinte, falou assim, ok, levanta aí. Eu vou te ajudar. Vem comigo. E o levou para sua casa. Não foi para a escola sabatina. Não foi para o culto. Foi para sua casa. Falou para o homem, entra aí no banheiro, toma um banho. Vou lhe arrumar uma roupa limpa. Dei uma roupa para ele, ele tomou banho. Enquanto tomava banho, ele preparou uma sopa quente. Depois do banho, deu uma sopa para ele. Ele tomou uma sopa. Agora você vai dormir. Arrumou um quarto, deita aí e dorme. O dentista lá dormiu até quase 2 horas da tarde, do sábado. Quando acordou, almoçou, tinha o almoço preparado, almoçaram. E depois do almoço, falou, agora vamos estudar a Bíblia. Barriga cheia, banho tomado, descansado, Jesus nele, ué. É assim que funciona, né? Por quê? Porque primeiro você tem que resolver o problema físico, mais urgente. Não adianta você falar de Jesus para alguém que está com fome. Correto, irmão? Primeiro vamos resolver esse problema. Esse dentista, o seu Pedro, morou na casa do Luís, o diácono, por 3 meses. O nosso diácono o ajudou a tirar novos documentos, porque ele já não tinha mais documentos. O ajudou a estudar a Bíblia, todo um processo, e o levou para a igreja. E naquela campanha de evangelismo que eu fiz em Santiago, eu batizei o seu Pedro. Vocês precisavam ver o orgulho, vamos botar entre aspas, né? Porque essa palavra orgulho não é uma boa palavra assim, mas acho que dá para entender. Ok, vamos usar a satisfação seria melhor. A satisfação, o prazer do nosso diácono ao ver o batismo do Pedro. Gente, não tem coisa melhor. Isso é melhor que um salário, é melhor que dinheiro, é melhor do que bens materiais. É você ver uma pessoa que